A gente fala agora sobre a novela envolvendo a provável saída de Daniela Carneiro do Ministério do Turismo do governo Lula. O deputado Celso Sabino, do União Brasil, é o mais cotado para assumir a pasta, já faz tempo isso. Em abril, a Daniela pediu desfiliação do União Brasil e, com isso, a legenda passou a pressionar Lula pela troca no ministério. O Planalto enfrenta dificuldades de articulação no Congresso e o partido, que comanda 3 pastas, tem sido uma pedra no sapato do governo Lula, votando contra textos de interesse do Executivo. O prefeito de Belford Roxo e marido de Daniela, Vaguinho, viajou novamente para Brasília nessa semana, a fim de discutir os termos da demissão. O Brasil realmente é curioso. De acordo com o Globo, em troca da saída da ministra, Lula concordou em construir um Instituto Federal de Educação e um Hospital do Câncer no município da Baixada Fluminense. Vaguinho disse ao jornal que Lula deve ir à sua cidade em agosto para anunciar as obras negociadas. No final da manhã dessa quarta, Daniela postou em suas redes sociais uma foto ao lado de Lula e da ministra da Saúde, Nízia Trindade, que também está na mira do Centrão, e outra ao lado da primeira-dama, Janja. Aspas. Estão vendo aí na tela o print. Participando neste momento, ao lado do presidente Lula, da nossa primeira-dama Janja e da ministra da Saúde, Nízia Trindade, da 17ª Conferência Nacional de Saúde, garantir direitos e defender o SUS, a vida e a democracia. Amanhã vai ser outro dia. Fecho aspas. Graeb, muito boa noite. É bastante curioso o Brasil. A gente vê o Toma lá da cá em disputa com o Toma lá da cá. Quer dizer, o Vaguinho, por ele ser influente na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro, como prefeito de Belford Roxo, e com grandes amizades naquela região. Os amigos. Grandes amigos, assim, que vários dos quais aparecem ali em fotos com a sua esposa. Ele foi disputado pelo Lula e pelo Bolsonaro no segundo turno. Chegou a se encontrar com os bolsonaristas e tal, mas acabou avaliando onde ele podia ganhar mais, ficou do lado do Lula, então gerou um apoio. O Bolsonaro, como é o reduto dele no Rio de Janeiro, o Lula queria que o Bolsonaro não tivesse uma vantagem tão grande, pelo menos reduzisse a vantagem, e aparentemente conseguiu isso e tal, em troca de nomear a Daniela como ministra do Turismo, caso o Lula ganhasse, como aconteceu. Nomeou, só que o Centrão, lá na esfera federal... Não combinou direito com o Centrão. Está insatisfeito, porque também quer ter os seus indicados para dar o voto que o Lula precisa nos projetos do país. E aí vai o Vaguinho para Brasília para conseguir negociar cargo. Ó, você me prometeu isso, agora não quer cumprir, então o que você vai me dar em compensação? Pois é. Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Wilson. Boa noite, pessoal do chat. Olha, uma demissão que demora tanto tempo assim para acontecer levanta 2 hipóteses, né? Ou o Lula realmente tem uma gratidão enorme em relação ao casal Vaguinho, né? Daniela do Vaguinho, Vaguinho da Daniela, ou ele tem medo de alguma coisa. Eu não tenho reportagem, eu não tenho história nenhuma para tirar da manga e dizer para vocês que o medo é a causa verdadeira. Mas o Vaguinho, inclusive, logo que começaram a falar na defenestração, essa palavra é legal, né? Defenestração da Daniela, O Wesley Safadão e o Tiririca não usam essa palavra. Essa palavra é made in Graeb. Made in... defenestração de praga, é uma coisa europeia, né? Mas eu vou citar aqui, ó. O MC Ryan. Cara, faço questão, acabei de procurar na internet porque eu tinha que superar o Wilson e eu tinha que superar o Rodrigo. Eu vou citar o MC Ryan. Esse é um programa pop, vocês estão vendo, né? Que coisa maravilhosa você ter debates refinados sobre a política, cheio de elementos da cultura popular. Subiu na prancha, cuidado, tubarão vai te pegar. Que isso, me fez lembrar até o velho samba, cada um na sua praia, cada um na sua onda. Pois, eu acho que o Vaguinho disse alguma coisa desse tipo para o Lula, talvez, né? Para demorar tanto tempo para ele demitir Como eu estava dizendo antes, parece ter uma componente de medo, porque o Vaguinho foi lá para Brasília, quando começaram a falar em demitir a Daniela, e falou, olha, não é assim que funciona, poxa vida, né? Começou a fazer surpresa, a fazer pressão. É um indício de que não deve ser tão fácil assim. Não deve ser tão fácil para o Lula. Talvez pudessem vir à tona histórias ruins da campanha, alguma coisa dessas que são comuns na política brasileira, né? Então, tá aí. Ele está fazendo o pacotão de demissão,
né? O golden handshake, como se fala nas empresas, né? Quando você vai demitir um executivo que está há muito tempo na empresa, você faz um pacotão de demissão, com um plano de saúde bacana, ações da firma, né? Uma indenização grandona. Eles estão fazendo isso com a Daniela. E vamos ver, né? Se a chegada do Sabino, que mais uma vez estava marcada para hoje, né? Tinha sido de novo marcada para esta quarta-feira. De novo foi adiada. Vamos ver se a chegada do Sabino vai resolver a situação do Lula no União Brasil. Eu duvido. Podemos até ouvir o Wilson, né? O União Brasil virou um partido complicado demais, balcanizado demais, cheio de facções, de interesses, para que se resolva a situação com uma mera nomeação, assim. Mas vamos ver, né? Se dizia nos bastidores que o Vaguinho queria o controle sobre os hospitais federais Exato. do Rio de Janeiro, que é uma temeridade, né? Os hospitais federais sob controle do Vaguinho. Os hospitais federais que, vamos lembrar, né? Tiveram histórias medonhas sobre eles durante a pandemia. Rio de Janeiro foi um dos estados que teve as piores histórias em meio à pandemia sobre hospitais federais. Desculpe, eu sei que é o seu estado, mas... Não tem nada a ver com as autoridades do poder público que eu detonei criticamente, exercendo a vigilância jornalística em razão da gestão terrível durante a pandemia, com superlotação, fila, gente morrendo na porta dos hospitais. E o pior é que os estaduais e municipais também não são maravilhas, né? A gente viu, inclusive, o caso do Marcelo Crivella, que tinha ali os militantes em porta de hospital para intimidar jornalista, para não fazer matéria, para apontar a precariedade do hospital municipal quando ele era prefeito. E acabou sendo punido, inclusive, por causa disso. Eram chamados guardiões do Crivella, estavam ali para intimidar jornalista, né? Você tem muito político que tem militante de gabinete, está lotado no gabinete dos aliados, recebendo dinheiro público para ficar atacando jornalista independente. Odeiam quando a gente revela, né, as mamatas deles e tal, e ficam acusando a gente pelos todos os infortúnios que eles têm na vida, é como se fosse culpa nossa de ter revelado a mamata deles, né? O pessoal que me acompanha sabe do que eu estou falando, mas eu fiz a mesma coisa nos governos do PT, fiz no governo Bolsonaro, e o choro é livre, evidentemente, para aqueles que foram desmascarados. Agora, o caso do Rio de Janeiro realmente é grave e a gente fica preocupado que a saúde do Estado, que já foi foco de corrupção, desde ali, principalmente o governo Sérgio Cabral, mas no esquema que se estendeu até o governo Witzel, acabou gerando o impeachment dele, né, que ela fique nas mãos dos políticos ainda. Sendo que você teve até a acusação do Witzel de que o Flávio Bolsonaro estaria por trás dos hospitais federais, coisas assim, que até hoje não ficam muito claras, porque as investigações no Rio de Janeiro vão sendo varridas para debaixo do tapete, como acontece com as das rachadinhas, que não são só do Flávio, são de petistas também, as investigações que eu estou falando, quer dizer, aquelas suspeitas baseadas na lista do COAF. Então... A saúde no Rio era uma área que merecia intervenção, não acochambração. Exatamente. Que é o que aparentemente está sendo feito nessa transição da Daniela Vaguinho para fora do governo federal, né? E você tocou num ponto importante, eu só registrar aqui para depois vocês me lembrarem, se eu esquecer, que a gente vai falar da Venezuela de novo, porque houve novas manifestações internacionais, inclusive da Maria Corina Machado. Eu quero trazer esse ponto que você colocou aqui na esfera nacional, que é o medo. Se o Lula parasse de passar pano para a ditadura venezuelana de Nicolás Maduro, o que o Maduro poderia contar que o Lula não gostaria que ele vazasse, por exemplo? Porque a gente viu muita sujeira acontecer durante as aspas eleições, fecho aspas, na Venezuela. A gente viu os depoimentos do João Santana, da Mônica Moura, sobre dinheiro rolando ali por fora. Então, assim, o sujeito passar 30 anos amenizando regimes autoritários que são aliados dele em eventos internacionais e gerando todo um desgaste, inclusive, para ele, com as críticas que são legítimas e têm de ser feitas sempre. Será que ele não tem medo, não, de algum tipo de revelação também que o exponha? É uma questão que se coloca para outra pauta.
Mas a gente volta aqui, eu quero ouvir o Wilson Lima, mas antes vamos colocar mais uma fala, porque durante o evento citado pela Daniela, o Lula disse que a Nízia Trindade vai continuar no governo até quando ela quiser. Ela que era presidente da Fiocruz, e o Lula colocou no Ministério da Saúde para contrastar com o negacionismo bolsonarista nessa área, na pandemia. Vamos acompanhar. Afinal de contas, são iguais perante a lei, perante a Bíblia e perante a consciência dos homens e das mulheres. Por isso, companheira Nízia, eu queria te dar os parabéns. A semana passada, eu liguei para a Nízia. Eu tinha visto uma nota, uma pequena nota no jornal, de que tinha alguém reivindicando o Ministério da Saúde. Eu fiz questão de ligar para a Nízia, porque eu ia viajar para fora do Brasil. Eu disse, Nízia, vá dormir e acorde tranquilo, porque o Ministério da Saúde é do Lula, foi escolhido por mim e ficará até quando eu quiser. E eu tenho certeza que poucas vezes na vida a gente teve a chance de ter uma mulher no Ministério da Saúde para cuidar do povo com o coração, como a mãe cuida dos seus filhos. E eu não tenho dúvida, eu tive muita sorte com os meus ministros da Saúde. Todos eles foram extraordinários, mas precisou uma mulher para fazer mais e fazer melhor do que todos nós fomos capazes de fazer. Tá aí o Lula, que deixou de lado duas mulheres para indicar o TSE, dois aliados do Alexandre de Moraes. Ele precisa turbinar, valorizar ao máximo a ministra da Saúde, porque ele não tem tantas mulheres indicadas para posar de defensor das mulheres. Ele que é de um partido que, inclusive, se anistiou, né, junto com votos dos bolsonaristas, como a gente já colocou aqui, o partido que não encaminhou para candidaturas femininas aquilo que estava previsto nas cotas que tinham sido aprovadas, inclusive para pessoas negras. Então, o Lula precisa fazer aí essa valorização.